Campo Afora Podcast. Oferecimento Grupo Spray Solutions. Startup voltada para o agronegócio. Presta consultoria e desenvolve inovação na área de tecnologia de aplicação. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center. Sejam bem-vindos a mais um podcast Campo Afora, um podcast que tem a intenção de bem informar, de colocar a todos as notícias mais recentes do nosso agro e também trazer algumas ideias e sugestões, né, das pessoas que estão aqui com a gente, que são convidados. Hoje, o Mardônio se superou, né, Mardônio? Trouxe para a gente aqui o Dr. Rafael Urbaneto Pérez, advogado, e o senhor Walter Ney Ciurica, ele é produtor rural, mas já foi governante do seu município, já foi executivo do seu município, já foi dentista. São pessoas do meio, né, que podem trazer para nós aí muitas informações interessantes. Satisfação em recebê-los aqui, né? Satisfação em recebê-los, é uma alegria, Antônio Teses, estar aqui o Walter Ney Ciurica, parceiro nosso, cliente da Multirural, agropecuarista também, né? E dentista, ex-prefeito de Nova Palma. Então, uma alegria receber você aqui, Walter Ney. E o Rafael Urbaneto. Isso. Urbaneto Pérez. Então, uma alegria, advogado, tem escritório de advocacia aqui em Santa Maria? Isso. Prazer recebê-los, Antônio Teses. Que legal, estar contigo mais uma vez. Que legal. Eu gostaria que o seu Walter, vou chamar de seu Walter, pode ser? Walter, eu gosto que me chame assim. Falasse um pouco aí da sua trajetória, sei que o senhor foi dentista, acabou passando os seus clientes, a sua profissão para o seu filho, assumiu a administração do município, e aí começou a sua vivência, inclusive o senhor foi um dos que ajudou a fundar o Condesus, e todo esse trabalho desenvolvido para a comunidade aí. Bem, bom dia, é uma alegria compartilhar essa mesa com os amigos. Um excelente trabalho, acompanho muitas vezes o trabalho de vocês, Tesses. E é importante que se desenvolva esse tipo de divulgação das ideias. É um fórum adequado para a gente debater e planejar o nosso futuro também, né? Bom dia, Rafael, Mardônio. É uma alegria imensa compartilhar com vocês. Sobre a minha vida, eu hoje tenho 62 anos. Eu costumo dizer que sou cidadão da quarta colônia. Eu não tenho um paradeiro muito definido. Por quê? Eu nasci em que hoje é município de São João do Polese, na época era Faxinal do Soturno. E eu me formei, jovenzito, vim a Santa Maria, estudei e fui parar em Nova Palma. E lá fiz minha vida. Lá fiz minha vida e, por incrível que pareça, apenas 10 anos depois que eu chego a Nova Palma, me elegem prefeito daquela cidade. É uma coisa assim, um pouco difícil de acreditar. A gente não sabe bem explicar isso tudo, porque geralmente a gente passa por uma aprovação na comunidade mais longa, né, de serviços. Mas, enfim, aconteceu. Fiz o que pude por aquele povo e ainda faço, porque vivo lá, né? Hoje lá eu exerço atividades comunitárias, eu cuido da rádio comunitária, ajudo muito no Centro de Pesquisas Genealógicas, porque eu participo do Círculo Vênus, que é a entidade mantenedora. Graças à união de pessoas que se dedicam a esta causa, o Centro de Pesquisas evoluiu muito, porque ele foi edificado pelo padre Luiz Esponquiado, edificado a parte, vamos dizer assim, o ideário dele, mas a parte física foi feita agora há poucos anos. E nesse momento estamos evoluindo ainda mais na parte da informatização dos dados. Nós estamos, Mardônio, ambicionando em breve, e a Universidade Federal de Santa Maria tem nos ajudado muito, no sentido de conseguir emitir os relatórios e continuar inserindo dados de uma forma informatizada. É um trabalho difícil, porque exige dinheiro, recursos, programas, mas estamos chegando lá.
E agora, como você bem disse, eu estou trabalhando no agro, né? A partir de um momento difícil da minha vida, muito difícil, em que eu quase perdi minha vida, eu tive que me reinventar. Eu me reinventei. Claro, a gente tem no sangue o gringo da agricultura, como o Mardônio tem, ele também, o Urbaneto aqui também sabe, tem três que gostam, eu só interrompendo de três coisas que gostam de agricultura. Perguntar assim, isso, trabalhei 35 anos que eu trabalho, quando estava na Campal, a época eu lavrava a terra, né? Então tinha muito CBT, mexia a terra, gradeava. Então tem três coisas que gostam de agricultura. CBT, formiga e gringo. Então, estou no agro, estou muito feliz em estar no agro. Tenho uma parceria com o Mardoni, tenho parceria com outros agricultores, né? E vivo disso agora, vivo exclusivamente disso, aliás. E estou feliz e, como eu disse, eu volto ao consultório solicitado pelo meu filho, mas não consigo mais ficar na caixa aquela, sabe? Eu preciso de áreas, eu preciso voar um pouquinho e colocar a minha capacidade que eu tenho em favor de outras situações, né? Não só da odontologia, que é muito nobre, gostei muito, mas hoje me sinto feliz assim em contribuir na política, porque política, vamos falar bem claro, há um erro de avaliação. Falam que política é a política partidária. Não. Fazer política, tu faz política em qualquer setor que tu trabalhe. Tu pode fazer política agrícola, né? Em favor da agricultura, tu pode fazer em favor da cultura, como eu tenho feito. Esse é o meu pensamento, é um pouco acima da questão partidária. Perfeito. Doutor Rafael, antes de conversar, depois eu tenho uma pergunta para ti, não sei se eu vou te pegar de saia justa, mas tem uma pergunta interessante para a gente saber aí algumas informações sobre o agro. Doutor Rafael, o agro na sua vida? Pois primeiramente um bom dia a todos, né? Ouvindo, né? Quem me antecedeu, eu também tenho essa ligação muito forte com o campo. Até hoje vou para fora, né? Administro campos da minha família, inclusive, e gosto muito de cavalo crioulo, que eu acho que é uma cachaça, né? Eu acho que deve ter muitas pessoas que nos acompanham aqui que são também criadores de cavalo crioulo. Tem uma pequena criação, mas é algo enriquecedor essa questão. E obviamente que seguindo nesta linha de nós encontrarmos aquilo que nos aflora, aquilo que nos faz bem, né? Na advocacia, e a minha especialidade é advocacia criminal, eu atuo na área criminal empresarial, por conta desse contato mais próximo com questões ligadas ao campo, comecei a ter esse contato mais próximo com produtores rurais que me procuravam, né? E um campo que não é muito explorado é a questão criminal ligada ao agronegócio, né? Sem dúvida, hoje em dia, socialmente falando, o agronegócio ele ganhou uma importância, e não é de hoje isso, né? Mas as cifras que são trabalhadas em questões de transações ligadas ao agronegócio são muito grandes. Então, por vezes, um negócio mal realizado ou um negócio intencionalmente mal realizado, por vezes vai acabar numa seara de investigação policial, uma eventual ação penal. E aí tenho me especializado em ações dessa natureza, trabalhando tanto com o produtor que é lesado, quanto por vezes também aquele que lesa outro produtor também é produtor rural, né? O produtor rural não é um setor onde há muita conversa entre produtores. Então, por vezes, aquele estelionatário pequeno e tudo mais não vai ter espaço nesse tipo de setor. Mas, muitas vezes, negociações que ocorrem de forma não tão clara, não tão, como é que eu diria, não tão democrática, né? Não visando o bem do negócio realmente, isso por vezes é questionado em ação criminal. E, enfim, temos atuado em alguns processos aqui da região, inclusive falava anteriormente, né, antes do programa, sobre uma das maiores ações envolvendo compra e venda de gado aqui do estado, onde o escritório atua também na defesa de um dos acusados. E é necessário que o advogado, nós não somos preparados no dia a dia do direito para as questões ligadas ao agronegócio.
né? Certamente devem ter advogados que falam sobre atuação em ambiental, né? Atuação em questões ligadas a desmatamento e tudo mais. Mas essa questão mais própria ligada a crimes ligados ao agronegócio, aí nós trabalharíamos todos os crimes, né? Desde, enfim, pessoas que plantam, que por vezes adquirem produtos que não há autorização pelo órgão fiscalizador brasileiro, né? Isso gera, de certa forma, investigação. Pessoas que talvez comercializam gado e não realizam aqueles cuidados necessários ligados à fiscalização própria do Estado. Eu falo em inspetoria veterinária e aquelas questões ligadas à comercialização de gado, enfim. Então, são pequenos detalhes que muitas vezes as pessoas não sabem, né? E no estado do Rio Grande do Sul, uma das questões que eu acho que futuramente vai ter que ser discutido esse tema é a questão da criação de mais DECRABs. Porque o produtor rural, por vezes, quando nós temos na região central aqui questões mais graves ligadas ao agronegócio, vai estourar na DECRAB de Bagé, por exemplo. Então seria talvez oportuno para a cidade de Santa Maria, embora o setor primário seja importante aqui, mas nós tenhamos uma cidade mais com essa visão universitária e tudo mais, como Santa Maria, como é que eu diria... Né? A região de Santa Maria comporta inúmeros municípios aqui da região que são ligados ao agronegócio. Então, talvez fosse a hora de nós analisarmos uma delegacia especializada para essas questões, uma DECRAB em Santa Maria, para poder dar essa vazão em relação a essas denúncias que, enfim, né, assolam o campo, e é necessário que a gente tenha profissionais que vejam esse lado do campo não só pelo lado legal, mas com conhecimento prático também. Eu acho que isso é importante para o dia a dia. Perfeito. Eu vou roubar essa tua frase que eu escrevi aqui, vou começar a esnobar essa tua frase de quem gosta de campo, é CBT, formiga e gringo. Essa eu achei fantástica. Já até anotei essa aqui. Ardônio, para ti eu vou fazer o seguinte questionamento. Eu, curioso, né, da área, como sou, ouço muito falar aí do agro. O agro, para mim, o agro não tem fronteira, né? Ele não tem fronteira, ele é internacional. E todo movimento internacional acaba nos trazendo alguma situação diferenciada no Brasil, seja preço, seja condições de venda. Como é que está atualmente no mundo o agro? Antes de responder, Teses, a tua pergunta, só comentar assim que a gente tem convívio com o Walter Ney, que é cliente, coisas que eu não sabia que ele criou, como é que você falou lá que foi do... Quando era prefeito, Conde Sus, eu não sabia que foi um dos criadores, eu acho. Olha, eu posso lhe dizer assim que a ideia, o princípio mesmo, o start, nasceu na minha casa. Que bom. Então, uma coisa que a gente conversa, não sabia. Então, por isso que é bom interagir aqui, o Rafael também, que trabalha com o negócio da área criminal, né? Então, a gente vai agregando. Né? Não, é só comentar, antes de responder, quis comentar isso aí, que a gente convive juntos, mas tem coisas que não... Por isso que é importante, e até para quem assiste, né, o programa, isso que fica nas redes sociais também. Mas responder a tua pergunta, claro, hoje, por exemplo, é globalizado. Então, quando comentamos outros programas sobre o chinês trabalha 18 horas por dia, e não vê gente parado, isso que faz o crescimento dele. Isso é dito por muita gente que vem estudando o povo. É um povo muito trabalhador, só que eles são negociantes, eles não têm assistencialismo, nem paternalismo, nem socialismo, nem nada. Eles trabalham. E agora o que acontece? Como os Estados Unidos falou, por que o soja baixou? Então, quando nós fizemos o contrato 130, o Walter lembra, a 130, para ver como é globalizada a coisa. A 130, o soja foi a 180. Tem produtores que fez 5 mil sacos e entregou só 2. Nós tivemos que bancamos tudo. E agora, o rapaz que eu estava falando quando cheguei, encontrei o Teses, disse, olha aqui, vamos trazer ele aqui também. É da Seagro, a maior coletora do estado, uma das maiores do Brasil, né? Então ele lida negócio. Porque como não tenho tempo para ficar acompanhando o preço diariamente, ele faz o negócio. Eu quero tanto. Então agora esse ano nós chegamos a fazer contrato a 148. Hoje está 128. Contrato é 10 mil sacas. A 148 para 128 dá R$20 por saca. São 200 mil reais. Então, assim, recupera aquele prejuízo que tivemos, mas nós mantemos a palavra, mesmo tendo produtor que não entregou.
Mas esses ficaram ali, ficam manchados. Aí o contrato é bom ter, mas tu tem que manter. Porque como é o mercado internacional, o chinês agora, como a safra dos Estados Unidos está previsando uma super safra, vai ter uma super safra, que para eles 130 milhões de toneladas, nós podemos chegar a ser o maior produtor de soja do mundo, 160, só que eles têm estoque. Eles trabalham com uma safra e meia de estoque. Então agora eles estão desovando e o chinês foi lá e comprou. Eles compram onde é que tiver melhor preço. Os Estados Unidos têm que limpar os armazéns, isso que eles têm armazém. Tu vem no meio do campo assim, o armazém no meio do nada. Eles vão lá, ligam um gerador, se não tem energia, a maioria tem energia, mas aqueles que não tem para não levar rede, vai lá, bota o gerador e bota os caminhões e carrega o soja. Eles têm 25 quilômetros, para cada lado tem porto. Tem porto no rio Mississippi, aí fica fácil o escoamento de produção. Então a logística deles é boa. Nós temos o custo Brasil, que a logística é muito ruim. Então, assim, agora nós não temos armazenagem suficiente. E o investimento é muita demagogia em cima e populismo em cima do investimento. O Valternei, como prefeito, sabe isso aí. Então vem essas emendas, eu consegui tanto valor em emenda, fica que é o dinheiro nosso mesmo. Então onde é que precisaria um dinheiro subsidiado para fazer o estoque, para nós ter o estoque, fazer o que os Estados Unidos fazem? Eles vendem quando eles querem. Quando eles vê que daqui a 2 eles começam a colher em setembro, quando eles vê que em setembro, ali 20 de setembro, eles plantam em maio e junho, e aí quando eles começam a colher, agora vão vender. Eles vendem não quando eles querem vender, quando eles acham que tem o melhor preço. E nós não. Nós temos que tirar porque não tem onde largar. Então nós estamos atrás da máquina. O produtor se tornou eficiente, da porteira para dentro e da porteira para fora. O Estado deixa muito a desejar. E não tem. E eles fazem uma demagogia em cima com juros de 10%. Né? Tu pegar assim, nós fizemos, o Walter testemunha disso, chegar assim, R$1 milhão, tu pegar para fazer uma lavoura e tu pagar 1.300, 20 de seguro, como foi colhida a maior parte antes da chuva, deu bem. Aí a chuva tirou do lucro, que o produtor tem que arcar, por exemplo, daquela área. Tentamos pedir, mas o seguro cobria 25, foi calcular 28, não deu a parte. E pagar 1.300.000. Então, assim, a agricultura vem cada vez mais extorquida, vem sofrendo. E nós estamos aguentando. Então, o protesto do SOS Agro é justo. Só que, assim, fica. E a raiva, eu estava falando ali na chegada da raiva, eu estava falando com um cara, com um cliente. Não vai com a raiva leva ao fracasso. Isso está comprovado. Por exemplo, a pessoa que vem raivosa, que tu faz é amor. Mas o amor é diferente, não é o amor de uma pessoa, é o amor da sociedade. É isso que tem que entender. Quando tu ama a sociedade. E o Valternei, por que falou da doença? Eu entendi, depois da doença mudou. Porque ele vai, o amor dentro do empresário, da vida empresarial, do podcast, as pessoas que vêm aqui, é derramar sobre o outro dentro do teu máximo sem pedir nada em troca. Exatamente. E aí, o que vocês estão fazendo aqui, derramar o conhecimento, né, Tese? E nós estamos aprendendo aqui junto. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é globalizado. É globalizado. Então, nós não temos um controle de preço. Eu queria colaborar um pouquinho. Claro. Tese, assim, o agro não é uma atividade, eu vou dizer assim, tão romântica como aparenta ser. Ela hoje é um negócio. Você ouviu ele, percebeu. Ele é um negócio. E o agro, hoje ele não pode se dedicar a pessoas oportunistas. O oportunista, ele que gera muita expectativa de retorno, que tem que ter um retorno sempre igual, previsibilidade, nada disso existe no agro. Existe a persistência. Amor ao que faz. Convicção, como ele tem. Ele não pensa mais nele, ele pensa na região, ele pensa nos benefícios que toda essa capacidade que ele tem se transforma em benefício para as outras pessoas. E o agro é assim. Veja a crise do gado. Me diga, você deve desistir agora porque o gado está em baixa de preço? Não. É a hora como diz o Mardoni, da porteira para dentro, fazer os ajustes necessários para tu poder viabilizar a tua propriedade, aguentar o tranco, porque ele é cíclico. E quem não sabe disso, não deve entrar no agro. A soja também tem disso. Exato. Então, a gente tem procurado estar informado. O mundo está dentro da nossa casa hoje. Ele chega na nossa casa, a informação vem. Há 30 anos atrás não era assim, né, Mardoni? A gente adivinhava. Hoje nós temos informações. Por exemplo, quem vendeu a soja
para pagar as contas, e quem tinha soja para vender e vendeu a soja a R$130, que foi ofertado há poucos dias, aparentemente teve alguns que disseram, não, eu quero 180, 150. Esse errou, porque as contas vão aparecer, elas estão aí, e tu tem que fazer uma análise criteriosa. Eu tenho tanto de soja ou outro produto, eu tenho tanto de contas para pagar. Se me satisfaz e me dá uma margem com aquilo, faça o negócio. Não fica esperando hipóteses, possibilidades futuras. Não dá para jogar assim. Uma parte, sim, mas ao menos para os compromissos, para ter uma vida financeira sadia, eu recomendo. A gente tem que fazer um estudo da tua atividade e definir bem uma estratégia, que é a tal de estratégia que falta para o Brasil, como o Ardônio falou. Se eu puder, claro, contribuir com a sua fala, eu faço uma pós-graduação na USP, em agronegócio. E enfim, inúmeras cadeiras, né? Nós temos aulas com especialistas a respeito dessa temática. Uma das aulas que mais me chamou a atenção foi a respeito da questão da exportação de grãos, né? Eu acho que o que foi colocado aqui na mesa a respeito de que no Brasil a gente não tem um olhar sério e criterioso a respeito da questão, por exemplo, da escoamento da nossa safra, né? Nós temos portos que são muito importantes, mas os portos talvez não são tão interligados. Nós ainda somos reféns do modal rodoviário, né? E a prova disso, por exemplo, é aqui na região central. Olha o caos que é essa nossa BR aqui que desce de Júlio de Castilhos em época de colheita, né? Aí agora vira questão política aquela extensão da 392 como sendo uma alternativa lá para a região lá, que tem também produtores rurais lá que tem que escoar para o Rio Grande, né? Então, e aí o que eu vejo de alerta é: o Brasil é o maior exportador de soja do mundo. O maior exportador de soja do mundo é o Brasil. Sim. Né? E qual é o maior importador de soja? A China. Ok. Qual é o maior exportador de subprodutos da soja? A China. Então, ou seja, se o Brasil... Sim. Mas agora eu te digo, Rafael, só para dizer assim, sim, ó, complementando o que vocês falaram ali, por exemplo, por que eu falei, por exemplo, o Walter Ney, eu acho que era prefeito na época. Eu era como é que diz o Padre Luizinho, o termo que você usou quando o rapazinho, como é o Padre Luizinho que dizia que o termo, um rapazote? Rapazote. Aquele rapazote, filho, o Padre Luizinho dizia. Então, quando eu cheguei ao rapazote, fui lá, né, o governo... ele estava contra a liberação do soja transgênico. Lá no Ivorá teve, e era o Olívio Dutra, o governador, e eles até falam hoje disso aí, que com orgulho que eles tentaram, mas isso aí foi o caos, né? Porque os Estados Unidos plantavam 10 anos e os Estados Unidos, nós queremos que os Estados Unidos colha bem? Não. Se nós estamos falando, é mentira. É falsidade. Nós queremos que dê bastante chuva na colheita para o nosso soja valer. Eles não querem, não torcem que nós vamos bem, e eles manipulam a região. E então esse livro foi escrito, esse livro ficou guardado, está guardado até hoje. Um cara me passou. E isso aqui foi o professor Meneghetti escreveu há muitos anos atrás. Não tinha isso aqui que está acontecendo, como ele escreveu da China, como ele escreveu, falou do Putin. Que vocês devem saber que todos os partidos comunistas são subvenciados pelos Estados Unidos. Né? Então, por exemplo, eles tinham que desovar aquele estoque de produto lá que tinha, eles não queriam que nós ficássemos usando a soja convencional para usar aqueles produtos na terra, que não funcionava, tu usava por cima, não funcionava, aí vinha o mato, não tinha como controlar, porque tu passando dessecante, então a planta geneticamente modificada, que atingiu com um porte metade do tamanho de 60 sacos, quando nós estávamos colhendo 30, que era outra crise da agricultura que teve, agora está dando outra, porque tem que entrar na biotecnologia, nós temos que recuperar os solos e estamos muito devagar. Aí outra frase que ele escreveu aqui, ó. Eu estou meio ruim desta semana em diante, especialmente o Rio Grande do Sul, quando estava escrevendo, que é a máxima potência econômica do país. Vocês também deveriam se perguntar como o Tatá se desenvolve na região mais rica do país. Porque é somente ali o que o capital estrangeiro tem interesse que o Papã se desenvolva, justamente para frear o monopólio de protagonismo econômico daquele local. Vocês não sei se vocês me entenderam. Isso aí, esse livro foi proibido e ficou guardado, dentro dos 80 que tinha. E está aqui.
Isso aqui foi, por exemplo, faz muitos anos não tinha o que está acontecendo, e foi antes da soja, da transgenia, das coisas. Então, a dificuldade para entrar um crescimento, mas como entrou no mundo globalizado, mesmo a minha pergunta, nós pegamos a tecnologia e começamos a usar, veio os equipamentos. A John Deere veio, quis botar os equipamentos. A New Holland veio, que é da Holanda, da Bélgica, as fábricas que nós somos lá na Bélgica, das maiores fábricas, a primeira coletadeira do mundo fabricada, veio para cá e nós começamos a botar a tecnologia. E com a planta geneticamente modificada, por que no milho, eles têm 66% do milho e 33% do soja, eles conseguem 280 no sequeiro e 380 no coisa? Porque além da tecnologia, eles têm a planta, a genética da planta é melhor. E aqui a semente, ela é podada. Ela tem a semente, mas nós não conseguimos deslanchar, porque é material genético, um pouco agora dos solos. Essa chuva aí lavou muito solo, tem que fazer. Mas quem tem a lavoura corrigida com o solo, por que não consegue? Porque tem alguma coisa. Eu não estou dizendo aqui fala, travar a economia. E travando a economia, eles vão ter mais lucro. E nós vamos ter menos. Então, mas os governos que são assistencialista e socialista, comunista, eles não querem isso aí. Eles querem que o povo fique naquele padrão que eles querem que fica. Que se pensar mais do que isso, então quando fui lá eu levantei, eu achei que o prefeito era o Irineu Mariotto, mas ele também, ele não tem o conhecimento. Eu cheguei e levantei. Vocês acham que vão prender todo mundo para liberar soja transgênica? Vocês estão enganados. Porque tem 90% daqui que planta. E os caras não querem dizer porque não conseguem controlar as invasoras, não conseguem colher. E a produção é o dobro. Não, mas não é assim, nós vamos fazer papá. E ficaram tudo bravo comigo. E hoje eu tenho orgulho. Aí tenho orgulho de ter conseguido levar essa tecnologia. Mardoni, ajudar a levar, não fui eu que levei sozinho. Foi um pouquinho posterior ao meu mandato lá em Nova Palma. No meu mandato, eu lembro perfeitamente do estímulo que a gente deu para levar o conhecimento do plantio direto. Tu lembra? Sim, tu era funcionário foi um pouquinho antes. Eu e o meu secretário da Agricultura tivemos um interesse imediato nessa questão. E junto com a cooperativa e com outras entidades empresariais, sindicatos lá de Nova Palma, nós levamos os agricultores a locais onde já era praticada a agricultura, plantio direto, porque a gente sentia que era um campo para expansão, para melhoria da questão da fertilidade. E os benefícios são inegáveis. Esse fato da soja transgênica foi um pouquinho posterior. Mas, Rafael, aproveita o teu estudo lá em São Paulo e tenta descobrir, por exemplo, o porquê que ficou proibida a navegação de cabotagem no Brasil até anteontem. Até 2 anos atrás. É uma coisa assim que eu não consigo entender, Teses. Por quê? Por que isso? Por que proibir a navegação de cabotagem? Estuda isso e me traga um dia uma resposta, por favor, porque é inexplicável. Não, existem inúmeras situações onde o governo brasileiro, e aí são bandeiras do governo, né? Eu acho que eles prejudicam, sem dúvida, o agronegócio. E é necessário que a gente faça uma análise de que todo dia, pelo menos 3 momentos, a pessoa depende do agronegócio diretamente, porque a gente depende para se alimentar. Né? A questão toda e quando eu levanto essa lebre a respeito de subprodutos da soja, é que existem locais onde se dizem determinada bandeira, se é de esquerda ou de direita, mas eles utilizam do nosso produto, da nossa matéria-prima, e fazem talvez, não sei quantas vezes mais valores a respeito disso. E aí faltaria talvez, penso eu, um incentivo maior do governo, porque, por exemplo, assim, esses tempos nós estávamos no sala de debate e eu levantei essa lebre, né? Qual é o valor do custo de uma lavoura hoje em dia? Para além dessas questões, qual é o valor do custo da lavoura? O custo agora, o custo, por exemplo, hoje, se tu pegar assim, o banco, se tu vai fazer o custeio, por exemplo, por isso que nós fizemos 60% do custeio. Uma vez chamava o VBC, variável do custo lá, VBC. Valor do crédito, básico do custeio, isso aí. E aí agora é outro nome, agora eles chamam outro nome que agora não me veio na mente. Mas esse aí, R$4.000. Se o soja vier 100, dá 40 sacos. 12 de arrendamento, dá 52. É cálculo. Por que faz? Às vezes tu faz um custeio de 100 hectares e planta 200. O cara que tiver... Por isso quem não está com a caneta na mão, o cara faz toda a lavoura e pensa que vai ter...
E é porque ele não faz cálculo. E ele é tão apaixonado pelo que faz que se ilude isso aí. E acha que vai fazer. Aí ele fica com raiva, mas só que assim, o governo tem uma parcela de culpa, porque ele está botando o juro muito alto. O juro para a agricultura tinha que ser diferente. A saída para o Brasil é agricultura. Nosso país é 95%. Quando eu fiz o cálculo dos 42, que volta o PIB do agro é 42, 30 volta no setor metal mecânico e insumos e 15 prestação de serviço, eu fiz 85. E o gerente do Banco Brasil de Nova Palma disse, nós 98. Cidade que é Nova Palma, Polícia, 98 depende do agro. Então, assim, ó, se tu for ver o que gira o banco, então, assim, ó, se nós não apostar na atividade primária, de botar dinheiro que vai circular todas as outras, porque tu pega o soja 200, tu pegar a produção do município de Nova Palma, o soja 200 é o dobro do que está hoje, é o dobro do dinheiro que vai circular, é cálculo feito e certo e líquido. É claro que a gente tem que considerar que essa questão dos juros não é assim uma decisão política, né, Marlon? Sim, não é, claro. Tu sabe disso. Sim, mas tem que ter subsídio. Nós sabemos que há pouco tempo atrás nós tínhamos juros bem melhores. O que transformou a nossa realidade foi exatamente o Covid, que gerou gastos extraordinários para o país. Eu acho, se não me engano, foi em torno de R$1 trilhão que foi gasto, e sempre se disse, a economia a gente vê depois. E é o que estamos fazendo, estamos remendando agora. E essa é a verdade. Então, a taxa de juros subiu porque é uma das formas de controlar a inflação, que a inflação é uma das coisas que mais prejudica o pobre. Walter, mas o que eu digo assim, ó? O que é? Primeira impressão que tem, vamos importar arroz, 8 bi. Tu bota 8 bi na agricultura, tu colhe arroz, colhe trigo, colhe tudo. Então é isso aí. Agora vamos fazer o teu trem bala Rio-São Paulo, 60 bi. Bota 60 bi na agricultura e tu vê quantos trem bala tu faz depois. É que nem tem um cara, eu vou contar um cara, porque eu trabalhei todas as propriedades do interior, eu falei isso, quando eu era da Campal eu fazia sozinho o interior. De fato conhece. E tudo o interior. Eu cheguei um cara logo que surgiu o quadriciclo, o cara tinha cavalo, o cavalo é bom. Ensina o guri tinha 8, 10 anos, deixa o cavalo, o guri campeiro, comprou um quadriciclo. Comprando o adubo para pagar na safra, 2 por 1. Hoje está quebrado, cara. Tá. Quebrado. Mas assim, ele pegava botava 6 de adubo, pagava 12 de soja. A terra era própria, que ganhou a herança, por exemplo. Então, ele botava fora o dinheiro do 12 sacos que não precisava. Aí comprou o quadriciclo, que dava para comprar 200 sacos de adubo. 200 sacos de adubo, plantava 40 hectares. Planta os 40 hectares de soja, ele tendo a semente e compra 10 quadriciclos depois. Mas foi comprar o quadriciclo antes de comprar adubo a prazo. Então, assim, ó, é o que tem que fazer. Por exemplo, a gente tem que fazer, então, quando tu vai olhar outro, quem é apaixonado pelo negócio, ele investe no negócio dele, independente do governo. Só que o governo tá dando um atrapalho para nós, né? Porque o mercado internacional está ali. O porto hoje, que está o projeto de Arroio do Sal, não sai, nós temos um porto encalhado com um mole da barca feito há 70 anos atrás, está lá do mesmo jeito, não consegue nem dragar o canal. Então nós temos dificuldade em tudo que é setor. Hoje, por exemplo, que a gente vê as empresas que produzem silos, né, que até a gente tinha que trazer aqui também, que é muito importante, porque nós temos que incentivar armazém, mas aí tu vai pegar para armazém o juro acima de 10%, 10,5%, 11%, com tudo o desastre que deu, né? Que vê o que está faltando. Primeira coisa, importar arroz. É o imediatismo no governo para fazer populismo. Enquanto não pensar a longo prazo, os governos não vão para frente. Hoje, Walter Ney, se tu fosse prefeito hoje, nada contra na época, eu acho que dentro do teu conhecimento tu fez um mandato, fez o teu melhor, no caso. Claro, mas hoje faria melhor. Por que os Estados Unidos têm... O Biden chegou até a fraquejar nas palavras, trocou os nomes e tudo. Mas o Trump também não é novo. É pessoas que têm experiência para ser o líder. Hoje tu tem que ter uma certa cultura. E que nem o Enéas, pode ser louco dizer assim, por que tem que me preparar para ser médico? Tem que fazer curso para ser um médico bom. E para presidente não precisa preparo nenhum. Uma colaboração... Para governador, para prefeito? Rafael, acho que também entra na tua seara do dia a dia do Mardoni como empresário rural e plantador. 2 óbices, 2 problemas que ele enfrenta todos os dias para tocar o agronegócio com competência aqui no Brasil. Logística. Isso não é só no agronegócio. Qualquer indústria que tu for instalar aqui em Santa Maria, tu está sabendo que tu está concorrendo com disparidade em relação à região de Porto Alegre.
ponto. Viu, Walter? E te digo mais, desculpa te cortar assim, mas bem na linha do raciocínio assim. E o pior disso tudo é, por exemplo, quando a soja estava 180, estava 60, foi para 80, foi para 100, 130 e 180. 210. Agora, quando veio para baixo, porque todo incompetente, a pessoa que não gosta e não faz, ela tem que culpar alguém. Por exemplo, se eu boto o funcionário trabalhar lá, o culpado sou eu, porque eu podia ter escolhido outro. Sim. Então, e a pessoa que é incompetente, ela faz errado, ela não tem capacidade de falar para ti que não teve a coragem de fazer, porque eu nunca interferi numa vez. Aí fica assim, não, porque isso, porque aquilo, porque ele errou de não vender. Por isso que quando fez contrato e o soja estava 120 e foi para 180, eu não faço contrato. Clientes dizendo, tá bom, nós fizemos, estamos cumprindo. Agora que eu fiz a 148 e está a 120, muitas vezes eu ajudo, pago 2, 3, 4 reais mais, o Walter nem sabe. Sim. Pago para ajudar, mas só que assim, ele não fez porque não quis, aí a sua incapacidade, a sua inexperiência, e ele não sabe o custo da lavoura. A pessoa que sabe o custo, por isso, primeira coisa, tu tem que mentalizar o custo. Eu vou vender esse copo, se eu não sei quanto custa, tem que saber quanto custa, você até quando pode chegar. E a pessoa não conhece, então não é gente que ama a atividade. Ele não está ali para produzir alimento, para produzir para 1 milhão e 200 de pessoas. Nós temos 200 milhões. O Brasil produz para 1 e 200. É 1 milhão de pessoas que nós alimentamos fora daqui. E tem gente passando fome aqui, mas isso se não for agricultura empresarial, essa que faz o cálculo e paga o juro para manter, agora vai ter gente que vai plantar sem calcário. Tem calcário vencido, vai plantar sem adubo, porque não tem, vai botar o mínimo de adubo, é errado, mas não tem como fazer se o cara não tem para botar. Agora estava aqui apitando o cara da Iara do adubo, e por exemplo assim, eu me lembrei de falar do adubo. O adubo, o fertilizante é essencial por enquanto, mas nós temos que trabalhar o solo com a biotecnologia, de repente vão diminuir o adubo, porque o cara da Iara não me escuta, né? Mas assim, as empresas, nós tinha fábrica de adubo aqui. Sim. Nós estávamos quase autossuficiente, tinha jazidas de potássio, foi parado porque é melhor nós mandar o produto e pegar o produto pronto. Só que quando deu a guerra da Ucrânia e coisa, daí já mudou tudo. Tá certo, Marlene, mas aí é a segunda parte que eu ia falar. Tá, desculpa de cortar. Não, pode interromper. Tudo enriquece. Por que a fábrica de adubo não pode estar aqui? Ou não é conveniente estar aqui? Aí é que entra para mim, era a segunda etapa, que eu digo, mas, entra um pouquinho na tua seara. E agora, desculpa, só entrando assim, por exemplo assim, ó, parou, agora para botar a funcionar vai 10 anos. Não, e olha, por que isso acontece? Qual é a nossa condição, qual é a condição que o empresário tem hoje para a contratação das pessoas? A questão administrativa da empresa, os custos operacionais delas. Pergunte para o empresário rural a dificuldade que ele tem para conseguir um trabalhador e pagando salários dignos e trabalhando dignamente, porque hoje numa fazenda não existe mais um trabalho, aquele trabalho escravo, forçado. Não existe isso, é um trabalho digno, tu te veste e tu vai trabalhar de calça jeans e tu termina o dia, quem sabe, limpinho. Não é aquele trabalho forçado como era antigamente, mesmo assim tu não consegue. É um sistema que está aí, que eu não consigo entender, isso sim, aí a parte governamental ou a parte até ideológica da coisa, que está nos levando a um abismo para mim. Por quê? Porque hoje tu está competindo com o teu salário contra o assistencialismo. Muitas pessoas se sentem convidadas a não trabalhar. E hoje ainda, por exemplo, com essa questão da Venezuela, esses dias a gente conversava, eu e o Mardônio, vocês sabem que na cidade de Pacaraima, entra 600 pessoas por dia. Haja padre para confessar tanta gente, haja mercado para fornecer, haja assistência para toda essa gente. Eu não estou querendo entrar no campo ideológico, mas aí entra o seguinte, nós estamos assistindo essa gente. O Brasil está, porque tem que fazer, é questão de humanidade. Aí sobra, tu assiste pessoas que vêm para o Brasil, tu te sente impulsionado a procurar emprego, a gerar emprego para elas, e o nosso povo, uma boa parte, se mantém no programa assistencial do governo. Eu não quero entrar, como eu disse, não é questão ideológica, mas é preciso prestar atenção nisso que está acontecendo, porque nós temos muita gente. Já disse um político, acho que americano, há um tempo atrás, o bom programa social é aquele que a gente avalia pela quantia de pessoas que saiu dele, não pela quantia que nós estamos mantendo.
Eu não sei se eu consegui Isso, fazer entender. entendeu? Viu, Então, Walter? seja empresário no mundo desses. E é muita coisa, viu, Walter? Ontem tem muito a ver com o que você falou. Por exemplo, assim, ó, ontem veio um jovenzito, pai, que nem o senhor falou, jovenzito, quando chegou. O jovenzito veio, eu estou trabalhando numa empresa aí há 4 anos, fico como vendedor, estou vendendo, mas eu quero crescer, queria trabalhar só que eu não sei trabalhar com máquina, quero aprender, porque eu vejo que é futuro. E aí eu disse, não, então tu pode começar, tu dá o aviso lá, cumpre, vem aí, vamos começar. Por quê? O que acontece? Tu vê quando a pessoa quer crescer, não quer o assistencialismo, mas um grande erro inconsciente, pode escrever isso aí, que é coisa... Por exemplo, o Walter, vamos supor, tem um falecido pai, né, que estava lá, vocês, por exemplo, assim, que ele sofreu, às vezes não tinha luz, tinha que esquentar água, botar em cima, que pegou lá, nós plantávamos a primeira lavoura do Taquarimbó sem luz. Aí o que diz assim, quando o filho começa a crescer, inconscientemente, eu não quero que meu filho sofra o que eu sofri. Mas só que agora a agricultura tu não sofre. É tudo lá, tu entra no pulverizador, o GPS, vai ter agora, por exemplo, se tu entra dentro da cabine, ar-condicionado, tu pode ir de gravata, pode ir de blazer, terno, como você tá, o Walter Ney tá também, né? Nós que estamos aqui comum, mas eles são porque pode ir pulverizar sim, pode plantar sim, a plantadeira lá tem, o banco a ar, tu machuca menos as costas que andar na Hilux, então tá lá, e hoje muitas vezes o cara bota a Hilux na garagem e a coletadeira deixa no tempo. Então, isso aí que eu vejo assim, hoje, tu pegar um guri desse que tem vontade, só que às vezes o pai inconscientemente diz, não quero que tu sofra, então ele já bota na cabeça, tem que estudar. Ele vai estudar, se formar, competir num mercado que hoje a agricultura é muito mais rentável, mesmo com todas as dificuldades. Porque se tu plantar uma lavoura, dá um ano tu colher bem, tu tira por hectare lá 2, 3 mil reais de lucro. E aí tu vai plantar, isso aí para te trabalhar, tirar 200 mil, tu tem que ganhar quase 20 mil reais por mês. E qual é a profissão que tu ganha nisso aí? Então assim, tu vai prefeito Nova Pau, que nem o Walter Ney, e de novo, paga para trabalhar, tu paga. Porque, e ainda tu ser de repente acusado de uma coisa que tu não é, responder processo depois que tu sair, então desmotiva as pessoas boas a entrar para a política. E assim, você tem uma coisa que eu me orgulho, que eu saí de lá, eu quase chorei, mas depois não chorei porque eu sou forte, que lá da reunião do transgênico, que estava a Margaret Levin, o Hermeto Hoffman lá, por exemplo, que na época, e eu acreditava na minha tese. Então, quando tu tem uma tese, tu acredita, hoje eu tenho orgulho de ter brigado e ter trazido 15 mil sacos no ano seguinte. Eles fiscalizavam as lavouras, eu trouxe mais 15 mil sacos, trazer e largar. Porque quando tu acredita que é a mudança que tem que fazer, tu não precisa andar só quando a boiada anda. Tu pode sair pro lado. Não, não, mas é para ajudar. Tu sabe o que é? Por exemplo, o cara ligar, ter 120 ligação, 130 no celular, o cara pedindo me arruma. E tu sabe que todos pagaram, ninguém ficou de pagar. Sim. E tinha gente com dificuldade, mas os caras viram o esforço que eu fazia entregando de madrugada a semente, porque se não for assim, nós vamos quebrar todo mundo. Sim. Vai 2, 3 anos esperando, eu já estava aqui, ó, colhendo 30 por hectare, 40 com um custo enorme, com aqueles produtos usados na terra, e já estava o plantio direto, nós não podia usar, então no meio da palha vinha, não tinha que fazer. Então, pensar assim, vai arrancar a mão. Não tem, tá, mas a agricultura, tu pensa, a agricultura que alimenta o mundo, a agricultura familiar é importantíssimo. Para coisa, sim, é importante. Uma agricultura que dá escala para vender, para trazer divisa para o Brasil, é a agricultura empresarial. Digamos assim, Mardoni, se a gente fosse fazer agricultura nos moldes pregados pelos artistas tipo Anitta, nós teríamos que ter, tipo assim, 10% da população mundial, a gente conseguiria manter. Eu acho. Porque manter 8 bilhões de boca fazendo... Ela tem dinheiro, ela vai comprar, vai pagar o quê? Então, assim, isso, comprar, mas os outros... isso prejudica realmente, conceitua mal o agronegócio. Mas, Mardônio, uma coisa que a gente não pode negar. Nós, agricultores, todos, nós temos que fazer um ato de revisão também das atitudes nossas com relação à terra que nós cuidamos, né? Porque nós cuidamos da nossa terra. Sim. Deveríamos cuidar mais, eu acho. Isso aí, a questão dos mananciais hídricos é uma coisa que, de fato, me preocupa muito, porque água é vida. Então, isso é uma coisa que a gente deveria, no dia a dia, todos os agricultores, olhar para si, olhar para dentro da sua propriedade também, como olhou na questão da competência, trazer o conhecimento, mas também proteger um pouco mais a natureza, porque a natureza e a água é vida para nós. Isso, né? Que o senhor coloca é uma das questões que eu sempre defendo quando fizemos reuniões lá no escritório, né? Já foi-se o tempo onde, por exemplo, uma família, por exemplo, herda um campo, procura um grande produtor rural
e quero arrendar a terra aqui. E aí o produtor rural chegava ali com um contratinho de 2 laudas e se assinava, final da colheita 15 sacas e deu. Hoje em dia é necessário que haja conhecimento específico dentro do contrato para fins da responsabilização, por exemplo, essas questões ligadas a áreas de APP, a preservação do solo, só para dizer, a entrega do solo em condições adequadas, porque do contrário tu causa um prejuízo para a pessoa, né? Para a família ali, porque muitas pessoas não têm esse conhecimento. E esse é um grande filão que tem acontecido. Eu vou dizer, Rafael, assim, mas se o tempo mostra, que nem assim, uma área que nós pegamos, a primeira área em Sansepé, o Walter sabe do que é, né? E até posso dizer, o Lauro Silva, do seu Lauro Silva Lavoura, ele foi lá e disse, eu quero deixar o gado até 20 de outubro. Seu Lauro, o senhor tira no cedo, nós plantamos no cedo, botamos uma aveia, o senhor tem passagem no cedo. Tá bom. Aí ele fez o primeiro ano, engordou mais no cedo, vendeu o mês de agosto, tirou o gado metade de setembro, nem isso. E ficou a palha, nós plantamos e veio. E aí trabalhar com o gado mas tem que fazer consciente. Ia dar uma erosão, nós ia tapava a erosão, ajeitava a terra. Agora esse ano ofereceram para ele a área ficou melhor, venceu o contrato, nós renovamos mais 5 anos, ofereceram 15, ele arrendou para nós por 13. Ele disse, eu vou fazer por 13. Por quê? E arrendou para trigo. O ano inteiro. No ano passado já plantei o trigo. Porque conhece o trabalho. Claro. Então, o que tem que ver? Por exemplo, não é... Os caras hoje querem fazer leilão. Não, o cara me ofereceu 18, pagar 19. Mas ele não sabe o que o cara vai fazer na terra. Porque a terra é que nem tu desceu uma escada. Essa chuvarada desceu uns 2 degraus. E tu não pula 2 degraus porque tu rasga as calças. Tu pular 2 degraus. Mais uma coisa para notar, rasga as calças. Digamos que é uma poupança, né? Ele falou do CBT ali. Lembrei assim, daí o que acontece? Quando tu desceu 3, 4 degraus, e nós estamos 3 degrau para baixo, 2 seca. O primeiro ano de seco, o adubo ficou na terra, nós plantamos trigo, não adubamos quase, colhemos 64, porque estava adubo de soja. Mas tu retirou no grão. O adubo sai no grão. Nitrogênio, fósforo, potássio. E aí o que acontece? Eu vejo a palha, a terra arenosa, tu bota a palha, ela apodrece a palha rápido, porque tá com fome. A terra tem fome. E quando tu deixa pouca palha, ela come a palha e dá erosão. Aí tu tem que buscar aquela terra com as madal, as caçamba, aquelas, e botar e tapar. O diesel é caro, tem um custo. E aí quem que faz em terra arrendada? Poucos. Aqueles que fazem, que tem o arrendatário consciente com o arrendante, que vai lá e diz assim, nós vamos fazer isso aqui, eu te ajudo. Vamos pegar essa terra que está lá embaixo, vamos trazer, botar de volta aqui e vamos semear uma aveia só para cobertura. Mas não vou colher, mas o gado não vai pastar. Porque se tu botar ali, lá vem um tamanho de 10, 20 centímetros, o gado pasta, vai ficar rapado. Então tu tem que deixar a palha para depois tu tirar. A principal bem que tem é o solo. Então, o arrendatário consciente, ele pode trabalhar com o gado, mas dentro de uma rotação consciente. Então, hoje em dia, eu vejo, o solo é o principal patrimônio, nós temos que ver, o podcast é justamente por isso, né? Vocês trazer as experiências que liga, o Walter Ney também, mas como ele é agricultor, ele sabe que, por exemplo, se ele tivesse que arrendar a terra dele, tu pegar uma parceria, porque o cara que diz que paga 20, ele faz um contrato, ele tem... Juridicamente, pode fazer por 1 ano, vale 3, perante a justiça. 3 anos. Se o cara não pagar, ele paga o primeiro ano adiantado, os outros 2 anos, se ele não cuidar o solo, não pagar. Então, arrendar é um risco também. Tem que ter um bom senso. Porque... Então, tu tem que ver o cara que tem os pés no chão, que vai cuidar do teu patrimônio, se tu for fazer o arrendamento, uma parceria. Mas aquele que nem o Walter falou, que ele é o olho maior que a cabeça, ele quer extorquir, hoje no agro não tem passagem para isso aí. Os aproveitadores, que chega a pessoa, às vezes, que não fala nada, é perigosa. Porque a pessoa chega, o Walter me diz assim, pode dizer, vai lá, às vezes eu digo alguma coisa para ele, ele me diz, não concordo com isso aí, eu quero ver bem. Não, eu gosto de bem... Não, nós fazemos questão de explicar. E se nós estiver errado, ele diz que está errado. Agora o cara que não fala nada, depois ele vai te dar problema. Tem gente que tu vai acertar 5 negócios e os 5 dá problema. Tu vai acertar o arrendamento com o cara vai lá, te dá problema. Agora, esses aí tem que eliminar. Essa questão dos arrendamentos está muito claramente faltando bom senso aqui na nossa região. Eu tenho lavoura em São Martim da Serra. Ali se fala em 25 sacos de soja por hectare. Isto é uma insanidade. É muito bom no hoje, o dono da terra ganha isso. Mas como o Mardônio disse, com muita sabedoria, é impossível que este agricultor que vai plantar nessa terra e pague esse arrendamento, ele vai ter práticas culturais que permitam cuidar dessa terra para a eternidade, para sempre. Então, assim, está faltando bom senso. Há a ganância que entra aí, tanto do plantador quanto do arrendador, todos querem ganhar o máximo, mas o Mardônio há muitos anos fala isso.
é preciso mais bom senso. Eu tenho que dizer assim, eu prefiro ganhar 15 e que tu cuide da terra. Porque tu está protegendo. Como ele disse, é os degraus da escada. A terra é uma poupança. E o que aconteceu nessa chuvarada foi tão grave, Tessis, que nos outros anos a gente, através da Multigural, das outras empresas, a gente vai buscar o adubo em Rio Grande. Esse ano precisaria quase que buscar a terra de volta. Porque nas melhores terras, as mais bem cuidadas, ainda assim houve uma erosão bastante importante. Nem você fala. Mas volta, você completando, volta tudo na pergunta do Tese lá no início para ver. Por exemplo, o produtor que paga 25, agora com o custo do adubo a 135, 140, o soja a 110, então assim, o custo da lavoura vai a mais 25. Então 25 de arrendamento e 25, sendo que a média, dá para pegar a média 50 num ano bom, um ano excelente, que nem aquele ano deu 64, nós fechamos, aquele ano deu um lucro, por isso que muitos... Mas vamos pegar, 50 é a média, tu tem 50. E aí ele não entende do que o Teses perguntou, do mercado lá. Então ele diz o soja vai ser de 50, então ele pega assim, 3 mil reais eu gasto, é 4, eu plantei uma área por conta, então na média vai dar 3. Então o soja 150, 20 sacos. Só que o soja vem 100, vai 30 sacos. 30 com 25 são 55. É cálculo. E aí entra no que diz, o cara tem que saber. E não vai pensar o risco que tinha. A previsão eles quase não erram. Nós erramos aqui. Então, que nem diz o Tony Gordo, né, que você passa em Londres, que eu contei pro Tese, e o Nero, diz assim, ó, o que diz assim, o Tony Gordo era um meio fanfarrão assim, mas ele previa que a previsão ia dar errado. A previsão era Buckingham, ele ia em Westminster pegar os... Aí ele pegava um advogado como você, junto falava de negócio, de segurança pública, de outro, Então, isso aqui vai ser assim, assim. E aí ele aprendeu e ganhou muito mais dinheiro que o outro que tinha mestrado, doutorado. Então, não é o estudo que dá, é o conhecimento. Então, perguntado depois como é que ele apostar, eu previa que a previsão ia dar errado. Então, esse ano a previsão não vai ser tão boa. A previsão diz, não tem enchente. Maio era 150 e abril 130, deu a maior enchente da história. Então o cara que previu, que se preveniu de máquina, colheu na hora certa. E agora o que eu digo, vamos prever que a safra vai dar boa, vamos investir no solo, dentro da capacidade. Tem projetos, é pouco, porque tu tem 25 mil a cada 100. Se tu pegar 200 mil, vai pegar 50, fundo perdido. Só que o juro nos 5 anos vai comer todo isso aí. E mais um pouquinho. Mas pelo menos tu vai pegar o dinheiro sem juro para investir, praticamente sem juro. Porque é uma matemática que eles estão largando migalhas, né, devagarinho. Porque investe errado, investe mal. Aí pega o dinheiro, dão emenda, agora vem a culpa também. Vamos botar nos vereadores, nos prefeitos. Porque eles pegam o dinheiro de um deputado que dá emenda para verba de relator, emenda parlamentar, é tudo a mesma coisa. Bota no orçamento secreto lá tanto e vem. Antes é um nome, agora é outra. Bolsa Família, Auxílio Brasil, é o mesmo assistencialismo. E todos querem dar para se perpetuar o poder. Mas eu acho assim, ó, isso é interessante, viu, a gente abordar essa questão, porque acaba afetando. O nosso sistema político brasileiro hoje ele está montado para perpetuar quem está lá. Concordam? Sim. Os que se elegem uma vez... Essas emendas parlamentares, eu sou um crítico muito feroz disso aí. Porque eu acho que isso incapacita, tira do executivo a capacidade ou a possibilidade do executivo realizar obras estratégicas que são fundamentais para o desenvolvimento. Porque tu pulveriza o orçamento do país em pequenos benefícios à comunidade. Eu não digo que o dinheiro é roubado. Não é isso. A minha preocupação não é com essa. A minha preocupação é, tu pega do montante do dinheiro e tu coloca em pequenas obras que não dão uma noção, uma visão estratégica. Qual é a estrada mais importante? Qual é o porto mais importante que tem que ser investido? De onde que vamos tirar dinheiro? Que foi gestor público, o senhor imagina agora assim, para alguém pega um vereador e diz assim, eu consegui 3 milhões em emenda. Alguém teve que pagar. E daí não foi para o município de Nova Pau, foi para o município tal, foi para o outro, mas é dinheiro nosso. E se ele pegou aquilo ali, os outros perderam. Porque os outros contribuíram para pagar. E quando tu faz um projeto de fazer uma fábrica, uma indústria que Santa Maria precisa, esse é projeto que tem que ser feito um gestor dar incentivo. Por isso que hoje, eu digo, Walter, a tua cabeça é diferente. Você, se for entrar para a política, é um rapaz jovem aí, coisa. Tem que pensar isso aí. Agora, o cara que fica se gavando de emenda parlamentar, que o deputado tal me mandou tanto, outro mandou tanto, para mim não serve isso aí. Isso aí é... Digamos que isso é uma volta quase ao passado, em que o rei
distribuía benefícios aos vassalos, né? Para ficar sustentado no poder. Dá para entender? Dá, sim. Perfeito. O que tem de diferente disso? Só com outros nomes. E aí quem paga a conta? E se não fosse o Churchill, nossos impostos. viu, Walter? E se não fosse o Churchill, o Hitler tinha já repartido com o parlamento inglês e ele ia tomar conta do mundo. A sorte que o Churchill foi ouvir o povo, porque eles estavam fazendo isso aí, rateando a Inglaterra em meia dúzia de servos do rei. Então, esta é uma das dificuldades com a qual eu conversava. Isso sempre existiu. Antes do podcast, ali eu estava conversando, que, antes de nós entrar na gravação, que eu não consigo mais me encontrar meu espaço dentro da política porque eu não acho aceitável isso. E se tu não tiver essa atitude, tu fica esdrúxulo na política, tu não serve, tu é defasado. Tá fora do... E aí, Acredite se quiser. Mas se tu não aceitar esse jogo que está aí, se tu não participar dele, tu não viu, Walter? Por que se perpetua no poder? Porque os caras fazem assim, por exemplo, lá naquela cidade tem asfalto. Por quê? Aquele deputado que deu o asfalto foi aquele que lá naquela cidade ele fez 70% dos votos. E o outro lá na outra cidade fez pouco. Então... Deixando bem claro, assim, eu não sou daqueles que fica assim, botando culpa só em governo. Não é por aí também, porque eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, né, Rafael? Mas o meu sonho é que a gente tivesse um governo o suficiente para definir estratégias de desenvolvimento, resolver problemas básicos de saúde e educação, de tal forma que a gente pudesse sobrar dinheiro para investir quando precisa. Agora, 1 minuto só. A solidariedade. Não vejo que seja tarefa do governo fazer solidariedade. Solidariedade é para nós, que conseguimos, através das nossas atividades, sobrar um dinheirinho e dizer assim, vou ajudar o meu irmão que está precisando. Solidariedade é inerente à existência humana para mim. Governo não, o governo teria que estar pronto com dinheiro suficiente para bancar essas obras que não estão acontecendo agora, que está nos envergonhando. Essa enchente mostrou para nós a nossa vulnerabilidade logística. Sim. Paramos, a região parou completamente. Foi um susto ou não foi? Foi um susto. Sem dúvida. Infelizmente, nosso tempo estourou, né? Nós temos que aumentar esse tempo aí, né? Nossos papos são uns papos interessantes, legal, voa o tempo. E o pessoal, com certeza, aproveita bastante, né, essas colocações que são feitas aqui. Agradecemos a sua participação, seu Walter, muito obrigado, né? Também o doutor Rafael Mardoni. E esperamos aí que tenha sido, para todos que estão nos acompanhando aí, de muito proveito e de uma experiência, né, também, que é passada por todos. E que isso, quem sabe, né, uma pequena sementinha, já que estamos no agro, essa pequena sementinha de tanto ser plantada um dia... venha trazer para nós. É preciso acreditar nisso. Exatamente. Um dia, quem sabe, germine e a gente consiga, então, o ideal, né? Muito obrigado a presença de todos aí. Eu agradeço. E foi uma alegria compartilhar com vocês essas ideias aí. E vamos torcer também. A gente não tem que só reclamar, né? Mas eu sempre fui otimista e nós vamos melhorar e vamos sair dessa. Vamos crescer cada vez mais, se Deus quiser. Nós vamos produzir muito alimento para o mundo. Eu agradeço a oportunidade de conviver com vocês e elogiar este espaço que vocês criaram, esse podcast, que discute e debate estas alternativas para a nossa região. Nunca é demais conversar e entender os nossos problemas e buscar soluções. E eu digo mesmo, gostaria de agradecer, é sempre importante nós trocarmos essas ideias, eu acho que, e não ficarmos só para, né, a ideia ser compartilhada e que todos, né, só agradecer por essa manhã de aprendizado. Muito obrigado. Grande abraço, até o próximo. Multirural Agro Cerealista Ferigolo, há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul. Empresa tradicional com sede em Nova Palma, especializada no comércio de produtos agrícolas, assistência técnica e projetos para custeio e investimento. Distribuidora oficial Bayer Crop Science, Calcários DB e Iara Brasil Fertilizantes. Recebemos grãos para armazenagem e comercialização nas unidades de Nova Palma, Júlio de Castilhos, Quevedos e em São Cepé. A Multirural caminha lado a lado com o produtor rural, propiciando rentabilidade em todos os ciclos da sua lavoura, através de soluções, orientações e produtos com qualidade comprovada.
Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Campo Afora Podcast. Oferecimento Grupo Spray Solutions. Startup voltada para o agronegócio. Presta consultoria e desenvolve inovação na área de tecnologia de aplicação. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center.